Imagina um reino gelado, onde menos 40 graus Fahrenheit parece um dia ameno, onde o vento uiva com tal ferocidade que poderia congelar suas palavras antes que elas saiam do seu hálito. No coração do inverno ártico, durante a noite mais fria do ano, as temperaturas podem despencar até implacáveis menos 70 graus Fahrenheit, transformando a paisagem em um cadinho de gelo que desafia a resistência humana. No entanto, os inuites não apenas sobrevivem nesse ambiente brutal, mas prosperam, tecendo calor a partir do gelo, conforto a partir da adversidade e comunidade a partir da solidão. Seu segredo reside em uma profunda sinergia com seu entorno, aprimorada ao longo de milênios por meio de técnicas que entrelaçam precisão científica, sabedoria ancestral e uma resiliência inabalável. Desde a construção de iglus que desafiam o frio, até a confecção de roupas que transformam o corpo em um refúgio quente, desde se alimentar com dietas que quebram as normas nutricionais modernas, até dominar movimentos sutis que evitam o congelamento, os inuites criaram uma arte de viver onde a vida parece impossível. Acompanha-me em uma jornada para descobrir como eles transformam as noites mais duras do Ártico em um testemunho de engenhosidade humana, oferecendo lições que ressoam muito além da tundra gelada, convidando-nos a repensar nossa relação com o mundo natural e a valorizar a sabedoria daqueles que transformaram o impossível em lar. Construir um iglu não é tão simples quanto empilhar blocos de neve como se fossem peças de um jogo infantil. É um ofício meticuloso, uma dança harmoniosa com a natureza, aperfeiçoada pelos inuites ao longo de milhares de anos. Quando eu era criança em Minnesota, tentei construir um forte de neve, mas meu triste monte de neve derretida não teria protegido nenhum pinguim, muito menos um ser humano. Os inuites, por outro lado, transformam a neve em lares robustos, com um método que combina ciência e arte em igual medida. O processo começa com a seleção da neve certa, densa, compacta, que cede apenas 1 ou 2 polegadas sob o peso do pé. A neve em pó é tão inútil quanto açúcar para um castelo de areia. Ela se desmorona ao menor toque. Usando uma faca de neve, tradicionalmente entalhada em chifre de caribu ou osso de baleia, embora os inuites modernos prefiram serras de metal por sua precisão, cortam blocos que medem aproximadamente 2 pés de comprimento, 1 pé de altura e 8 polegadas de espessura, cada um pesando entre 50 e 60 libras. Esses blocos são dispostos em uma espiral ascendente, cada um inclinado ligeiramente para dentro para formar a cúpula icônica que define o iglu. A precisão é crucial. Um ângulo mal calculado pode derrubar toda a estrutura, como um quebra-cabeça tridimensional, onde a aposta é sua sobrevivência em um ambiente onde o frio pode matar em minutos. O design do iglu é uma aula magistral em dinâmica térmica, explorando o princípio físico de que o ar frio desce enquanto o ar quente sobe. A entrada, conhecida como tornac, é um túnel baixo, de cerca de 3 pés de altura e até 10 pés de comprimento, dependendo da necessidade de proteção contra ventos uivantes. Esse túnel atua como uma armadilha de frio, capturando o ar gelado abaixo da área habitável, permitindo que o interior do iglu seja entre 50 e 60 graus Fahrenheit mais quente que o exterior. A menos 40 graus Fahrenheit lá fora, onde as escalas Fahrenheit e Celsius convergem em sua miséria, o interior pode se manter entre menos 10 e 20 graus Fahrenheit. Não é um paraíso tropical, mas suficiente para evitar que suas pestanas congelem ou que seu hálito forme cristais no ar. A plataforma para dormir, elevada 2 pés acima da entrada, é coberta com peles de caribu que isolam contra o solo congelado, posicionando os ocupantes na zona de ar mais quente, como se estivessem na suíte de luxo de um hotel de gelo, embora sem o minibar superfaturado. Cada bloco é moldado com cuidado, e as fendas entre eles são preenchidas com neve solta para garantir uma vedação hermética. Um passo crítico que aprendi da maneira difícil quando meu iglu mal vedado deixou passar correntes de ar geladas, fazendo-me sentir como se estivesse dormindo em uma bola de neve durante uma nevasca. Dentro do iglu, o calor dos corpos humanos ou de um kulik, uma lâmpada de óleo tradicional alimentada com gordura de foca e com um pavio de musgo ártico,
derrete uma fina camada de neve nas paredes internas. Essa camada recongela rapidamente em uma casca sólida de gelo por meio de um processo chamado sinterização, que fortalece a estrutura ao ponto de que um construtor habilidoso pode ficar de pé sobre ela sem causar um colapso. Novatos como eu em minhas primeiras tentativas, muitas vezes terminam com uma pilha que parece mais uma escultura abstrata do que um abrigo funcional. O tamanho do iglu é uma consideração-chave. Um de 10 a 12 pés de diâmetro é ideal para abrigar confortavelmente de 4 a 6 pessoas. Se for muito grande, o calor corporal não é suficiente para aquecê-lo, deixando você tremendo no que parece uma pista de patinação no gelo. Um construtor experiente pode erguer um iglu em cerca de 2 horas, enquanto os iniciantes podem trabalhar o dia inteiro, com as mãos entorpecidas pelo frio e o ânimo testado pela frustração. O processo é fisicamente exigente, um treino que rivaliza com qualquer sessão de academia, exigindo força para levantar blocos pesados e precisão para alinhá-los perfeitamente. No Ártico, a prática não é opcional, é sobrevivência. A construção do iglu reflete um entendimento profundo do ambiente ártico, um conhecimento adquirido através de séculos de tentativa e erro, transmitido de geração em geração. A escolha da neve certa não é apenas técnica, requer uma compreensão íntima da paisagem, aprendida ao observar como a neve se compacta sob diferentes condições climáticas. Os anciãos, guardiões desse saber, ensinam os jovens a distinguir a neve ideal por sua textura e som sob os pés, um estalo que sinaliza sua adequação. Historicamente, os iglus eram mais do que abrigos temporários. Eram essenciais para a sobrevivência durante longas viagens de caça ou migrações, oferecendo proteção em uma paisagem desprovida de abrigos naturais. As famílias construíam iglus juntas, com as crianças aprendendo ao observar e ajudar, enquanto os anciãos contavam histórias de invernos passados, de caçadores que ergueram iglus em meio a tempestades cegantes, seus esforços um legado que fortalecia a identidade comunitária. Esse processo não era apenas prático, era um ritual, um momento para compartilhar conhecimentos e reforçar a resiliência coletiva diante de um ambiente implacável. Fascinado pela arquitetura gelada dos Inuites? Inscreva-se no nosso canal para mergulhar mais fundo em técnicas de sobrevivência e culturas que desafiam o impossível. Bem, continuemos. Se o iglu é a fortaleza, a roupa dos Inuites é um escudo portátil contra a fúria do Ártico, uma maravilha da engenharia que transforma o corpo em um refúgio quente e móvel. Seu guarda-roupa, confeccionado com peles de animais, é tão eficaz que os exploradores modernos do Ártico o imitam, embora raramente consigam igualar sua elegância ou funcionalidade. A pele de caribu é a pedra angular desse sistema. Cada pelo oco atua como um pequeno tubo de isolamento, proporcionando até 5 vezes mais calor por polegada do que a lã convencional. Um único centímetro quadrado de pele de caribu contém aproximadamente 19.000 pelos, formando uma barreira térmica imbatível que retém o calor perto do corpo, como um abraço quente em meio ao gelo. O amauti, ou parca tradicional, possui 2 camadas de pele de caribu, uma com o pelo voltado para dentro, capturando o ar quente contra a pele, e outra com o pelo voltado para fora, repelindo o vento ártico cortante que pode cortar como uma faca. Esse design cria um microclima tão eficiente que os caçadores precisam abrir abas de ventilação para evitar superaquecimento, mesmo a menos 50 graus Fahrenheit, uma façanha que parece impossível até que você entenda a genialidade por trás de cada costura. A capuz do amauti é outra obra-prima, projetada para formar um túnel de ar quente ao redor do rosto, protegendo-o do ar ártico que queima os pulmões, uma sensação semelhante a inalar fragmentos de gelo. Para as mães, o capuz inclui um amut, uma bolsa espaçosa que mantém os bebês confortáveis contra suas costas, mantendo uma temperatura ideal enquanto deixa as mãos livres para tarefas como costurar, cozinhar ou cuidar de outras crianças. Essa engenhosidade não é apenas prática. Reflete uma compreensão profunda das necessidades humanas em um ambiente onde cada movimento deve ser eficiente. As botas kamik,
feitas de pele de foca impermeável com solas de foca barbada, são outro triunfo do design Inuit. Ligeiramente superdimensionadas, permitem camadas de meias isolantes feitas de erva seca ou pele, que absorvem a umidade para manter os pés secos a menos 40 graus Fahrenheit. Diferentemente das botas modernas apertadas que espremem os dedos até transformá-los em pedaços congelados, as Kamik priorizam a função sobre a moda, com solas duráveis que aderem ao gelo e resistem ao desgaste, mesmo em terrenos gelados e irregulares. As luvas, também de pele de foca com forros de pele, mantêm os dedos agrupados, muito mais quentes do que luvas que os separam, imitando pinguins que se aconchegam para conservar o calor. Cada peça de roupa é projetada para se sobrepor. A parca cobre as calças até os joelhos, as luvas se estendem até os antebraços e as botas sobem pelas panturrilhas, formando uma vedação hermética contra o frio que não deixa brechas para o vento se infiltrar. Enquanto as jaquetas sintéticas modernas perdem eficácia no frio extremo, as peles inuites se tornam mais eficazes à medida que as temperaturas caem, suas fibras retendo o ar com mais força em resposta ao frio. Confeccionar essas roupas é uma arte trabalhosa, impregnada de significado cultural e prático. As peles são cuidadosamente raspadas, esticadas até atingirem a flexibilidade perfeita e costuradas com tendões. Um processo que pode levar semanas de trabalho meticuloso. As mulheres, muitas vezes as principais costureiras, usam agulhas de osso ou metal para criar pontos tão apertados que são quase impermeáveis, garantindo que nenhuma rajada de ar frio entre. Essa artesania garante durabilidade, pois um único rasgo poderia deixar entrar o frio mortal, transformando um erro em uma ameaça à vida. A confecção de roupas é um esforço comunitário, com famílias inteiras trabalhando juntas para preparar as peles. Uma tarefa que fortalece os laços familiares e o respeito pelos animais que as fornecem. Cada parte do animal é utilizada: a pele para as roupas, os tendões para a linha, os ossos para ferramentas, refletindo uma filosofia de desperdício zero, que é tanto prática quanto espiritual. Antes de usar um animal, muitas vezes ele é honrado por meio de rituais, reconhecendo seu sacrifício e agradecendo sua contribuição para a sobrevivência da comunidade. As histórias contadas durante as sessões de costura não apenas transmitem técnicas como a forma de curtir uma pele ou costurar uma costura resistente, mas também valores, garantindo que as gerações mais jovens entendam não apenas como fazer uma parca, mas porque é um ato de conexão com sua cultura e seu ambiente. Hoje, alguns inuites incorporam materiais modernos, como fios sintéticos ou zíperes, mas os designs centrais permanecem inalterados, um testemunho de sua eficácia atemporal que continua superando muitas soluções modernas. Os exploradores europeus, envoltos em casacos de lã inadequados que se encharcavam e congelavam, aprenderam da maneira difícil que ignorar esses designs era um erro fatal. Seus membros congelados eram um contraste gritante com o calor e a mobilidade dos inuites, que podiam caçar, trabalhar e viver confortavelmente em temperaturas que faziam até os termômetros falharem. Histórias de exploradores como os da expedição de Franklin no século XIX ilustram essa lição. Muitos morreram de frio e fome, recusando-se a adotar as técnicas inuites, enquanto aqueles que aprenderam com as comunidades locais, como o explorador norueguês Roald Amundsen, sobreviveram e prosperaram ao adotar roupas de pele e outras práticas tradicionais. A roupa inuit não é apenas proteção, é uma extensão de sua identidade, cada ponto uma lembrança de sua conexão com a terra, os animais e sua história. Sobreviver no Ártico exige um forno metabólico que queime entre 6.000 e 10.000 calorias diárias, em comparação com as 2.000 necessárias em climas mais amenos. A dieta dos inuites, rica em gordura de foca, gordura de baleia e óleos de peixe, é puro combustível, projetada para sustentar a vida em um mundo onde energia é sinônimo de sobrevivência. Uma libra de gordura de foca fornece 4.500 calorias, suficiente para um dia de resistência no frio cortante. Cheias de ácidos graxos ômega 3, essas gorduras mantêm os vasos sanguíneos flexíveis,
funcionando como um anticongelante biológico que previne o colapso circulatório em temperaturas extremas. Desafiando o dogma nutricional moderno, que muitas vezes demoniza as gorduras, essa dieta rica em lipídios está correlacionada com taxas surpreendentemente baixas de doenças cardíacas entre os inuites tradicionais, um fenômeno apelidado de paradoxo inuit. Sua genética, evoluída ao longo de milênios, metaboliza essas gorduras com uma eficiência que transforma o que poderia obstruir artérias em outros lugares em energia vital para o corpo. A carne crua é uma pedra angular dessa dieta, especialmente o fígado de foca e a pele de mamíferos marinhos. Um pedaço de fígado de foca contém mais vitamina C do que 6 laranjas, um nutriente crítico em uma terra desprovida de frutas frescas. Comer cru preserva os nutrientes que a cocção destruiria e economiza energia, já que acender um fogo dentro de um iglu é um desafio logístico comparável a ensinar um urso polar a fazer malabarismos. A prática de consumir carne crua frequentemente gerava espanto e repulsa entre os forasteiros, especialmente os exploradores europeus do século XIX, que ficavam escandalizados ao ver os inuites comerem fígado de foca sem cozinhar. No entanto, quando suas próprias provisões, como feijões enlatados, congelavam em blocos sólidos, muitos aprenderam a superar sua aversão ou enfrentaram a desnutrição. Aqueles que se recusaram, como alguns membros de expedições fracassadas, pagaram o preço final, seus corpos sucumbindo à inanição enquanto os inuites prosperavam. Alimentos como o kiviak, pequenos pássaros fermentados dentro de uma bolsa de pele de foca, são um exemplo fascinante de engenhosidade alimentar. O processo envolve encher dezenas de pássaros auki em uma pele de foca selada, enterrá-la sob rochas por meses e permitir que a fermentação decomponha as proteínas e gorduras em formas mais digeríveis. O resultado é uma iguaria rica em nutrientes que sustenta as famílias durante os longos meses escuros do inverno, quando alimentos frescos são quase inexistentes. A comunidade é central nessa dieta. Após uma caçada bem-sucedida, a presa é dividida entre os membros do grupo, garantindo que anciãos e crianças recebam os nutrientes necessários para sobreviver. Esse compartilhamento não é apenas prático, é uma pedra angular cultural, reforçando a força coletiva que permite aos inuites enfrentar um ambiente onde a sobrevivência individual é quase impossível. Comer porções abundantes de gordura antes de dormir é crítico, já que o corpo queima até 80% das calorias consumidas para se manter quente durante a noite. A refeição de um caçador pode incluir 2 ou 3 libras de carne, superando facilmente as 3.000 calorias em uma única sentada, uma quantidade que faria qualquer guru da saúde moderna empalidecer, mas que no Ártico é tão essencial quanto o ar. A dieta inuit é surpreendentemente diversa, muito além de apenas focas. Baleias, caribus, bois almiscarados, aves marinhas, ovos, algas e bagas sazonais como mirtilos e amoras formam um menu variado que aproveita ao máximo os recursos do Ártico. Cada alimento oferece benefícios únicos. O sangue de foca, rico em ferro, previne anemia. A pele de baleia, conhecida como muktuk, fornece vitamina D, crucial durante os meses sem sol quando o céu permanece escuro. E os órgãos de peixe, como olhos e fígado, estão carregados de vitaminas A e D, essenciais para a saúde imunológica e a visão no crepúsculo ártico. Os exploradores europeus que desprezaram esses alimentos, agarrando-se a provisões enlatadas que congelavam em blocos inúteis, muitas vezes morreram de desnutrição, seus corpos incapazes de se adaptar à falta de nutrientes-chave. Suas mortes sublinharam uma verdade dura. A teimosia não sobrevive no Ártico, mas a adaptabilidade sim. A preparação de alimentos é uma arte em si mesma, impregnada de tradição e engenhosidade. O kiviak, por exemplo, requer um conhecimento preciso, o número exato de pássaros, o tempo correto de fermentação e um armazenamento cuidadoso para evitar deterioração. Tudo aprendido com os anciãos que aperfeiçoaram a técnica ao longo de gerações. As refeições são frequentemente comunitárias.
com famílias reunidas ao redor da presa para desmembrá-la e compartilhá-la, um ato que fortalece os laços e reforça a identidade coletiva. Os banquetes após caçadas bem-sucedidas não são apenas para se alimentar. São celebrações, momentos para compartilhar histórias de caçadores que enfrentaram tempestades ou rastrearam presas por dias, suas façanhas gravadas na memória coletiva. O momento das refeições também é estratégico. Uma grande refeição antes de dormir alimenta o forno metabólico do corpo, como adicionar lenha a um fogo que deve arder a noite toda. Essa estratégia, enraizada na necessidade, mostra a habilidade dos inuites em transformar a comida em sustento físico e cultural, suas refeições uma mistura de sobrevivência e ritual que une a comunidade. No Ártico, a imobilidade é uma sentença de morte. O corpo humano, ao enfrentar o frio extremo, desvia o sangue das extremidades para proteger os órgãos vitais, mas isso deixa mãos e pés vulneráveis à congelação, tão úteis quanto palitos de picolé sem intervenção. Os inuites contrabalançam isso com micromovimentos constantes, alternar o peso de um pé para o outro, flexionar os dedos dentro das luvas ou girar ligeiramente os ombros. Essas ações sutis geram calor por meio da termogênese, um processo onde o movimento muscular produz energia térmica, preservando a destreza e evitando a hipotermia. A menos 30 graus Fahrenheit, apenas 30 minutos de imobilidade podem reduzir a temperatura corporal central em 3 graus, aproximando-se perigosamente do limiar de hipotermia de 95 graus Fahrenheit. Os caçadores inuites se movem a cada poucos minutos, mesmo quando estão à espreita de presas no gelo, seus corpos envolvidos em uma dança silenciosa com o frio que parece quase instintiva. Dentro do iglu, as tarefas nunca cessam. Selar rachaduras com neve solta para manter o calor, ajustar a chama do kulik para otimizar seu calor ou secar a roupa para evitar que a umidade acelere a perda de calor. O kulik, alimentado com gordura de foca e um pavio de musgo ártico, é o coração do lar inuit, proporcionando luz e calor com uma eficiência que rivaliza com termostatos modernos. Uma pessoa experiente pode controlar a intensidade da chama, ajustando o pavio com um pequeno bastão, mantendo a temperatura interna com uma variação de apenas alguns graus, um nível de precisão que teria impressionado os engenheiros vitorianos. O kulik também serve para secar a roupa, pois roupas úmidas, mesmo em um iglu quente, podem acelerar a perda de calor corporal, convidando a hipotermia em questão de horas. Esse movimento constante não é apenas físico, incorpora uma filosofia de resiliência, uma compreensão de que a inatividade é o inimigo em um ambiente onde o frio nunca descansa. Os caçadores inuites são treinados desde jovens para equilibrar o esforço e a conservação de energia, sabendo que o excesso de movimento pode levar ao suor, que no Ártico rapidamente congela na pele exposta, criando uma camada de gelo que rouba calor. As crianças aprendem essas técnicas cedo, imitando as mudanças sutis dos anciãos durante longas esperas no gelo, seus corpos sintonizados com o ritmo da sobrevivência. Esse movimento constante se estende à vida diária. Afiar ferramentas de osso ou metal, reparar trenós danificados pelo gelo ou preparar alimentos para a próxima refeição, tudo garante que o corpo nunca esfrie demais. Histórias de caçadores lendários, como aqueles que sobreviveram a nevascas de vários dias movendo-se incessantemente, são comuns na tradição oral inuit, servindo como lições para as gerações mais jovens. Essas narrativas não apenas ensinam técnicas, mas inspiram um senso de orgulho e resistência, lembrando aos inuites que sua força reside em sua capacidade de se adaptar e perseverar. Dormir no Ártico é um ato calculado, não um simples descanso. A plataforma elevada do iglu, coberta com peles de caribu dispostas estrategicamente, com o pelo para cima para capturar o calor e para baixo para bloquear o frio do solo, coloca os dorminhocos na zona mais quente, onde o ar quente se acumula perto da cúpula. Aconchegar-se em posição fetal ao lado de membros da família compartilha o calor corporal,
criando um microclima comunitário que pode elevar a temperatura ao redor dos dorminhocos em vários graus, uma margem crítica em um ambiente onde cada grau conta. Uma refeição rica em gorduras antes de dormir é essencial, pois mantém o forno metabólico do corpo aceso durante a noite, garantindo que você não acorde com a energia esgotada de um urso em hibernação, ou pior, que não acorde de forma alguma. Isso não é apenas descanso, é uma extensão da sobrevivência. Cada detalhe, desde a disposição das peles até a postura, projetado para conservar o calor e garantir que você se levante pronto para enfrentar outro dia no gelo. As famílias dormem próximas, sua calidez e proximidade reforçando os laços emocionais, um lembrete de que a sobrevivência depende tanto da conexão humana quanto da técnica. Tradicionalmente, os arranjos para dormir refletiam os papéis familiares, com os anciãos frequentemente colocados nos lugares mais quentes, sua sabedoria e experiência honradas mesmo no repouso. Essas práticas não apenas garantiam a sobrevivência física, mas fortaleciam a coesão social, com famílias compartilhando histórias sussurradas na penumbra do iglu, suas vozes um fio que conecta o passado ao futuro. As crianças, aninhadas ao lado de seus pais, aprendiam não apenas a se manterem quentes, mas a valorizar a comunidade que as sustentava, uma lição tão vital quanto qualquer habilidade prática. A sobrevivência dos inuites é uma aula magistral de harmonia com a natureza, uma tapeçaria tecida de ciência, cultura e comunidade que resistiu ao teste do tempo. Seu conhecimento, transmitido por meio de tradições orais e ensino prático, é um arquivo vivo de resiliência, cada história e técnica um tijolo no alicerce de sua cultura. À medida que as mudanças climáticas remodelam o Ártico, derretendo o gelo, interrompendo a migração da fauna e alterando a consistência da neve, os inuites se adaptam com uma agilidade que reflete sua história de sobrevivência. Ferramentas modernas, como serras de metal, motosserras ou sistemas de navegação por satélite, foram integradas às suas práticas, mas os princípios fundamentais permanecem inalterados. O design do iglu, por exemplo, continua o mesmo, sua estrutura em espiral tão eficaz hoje quanto era há séculos, capaz de resistir a ventos uivantes e temperaturas que desafiam a vida. A comunidade é a espinha dorsal da resiliência inuit. O compartilhamento de alimentos após uma caçada garante que ninguém passe fome, um sistema que prioriza os anciãos e as crianças, os membros mais vulneráveis da comunidade. As histórias contadas durante essas refeições, ou enquanto costuram parcas ou constroem iglus, passam habilidades vitais para a próxima geração, desde ler padrões de gelo para prever tempestades, até costurar costuras impermeáveis que resistem ao vento. Em um ambiente onde um único erro, como um iglu mal construído ou uma roupa úmida, pode ser fatal, essa força coletiva é tão essencial quanto qualquer técnica física. As narrativas orais também preservam a história inuit, com contos de ancestrais que sobreviveram a invernos épicos, suas lições um farol para aqueles que enfrentam os desafios do presente. Os desafios modernos, como a poluição industrial e a perda de habitats de caça, ameaçam as práticas tradicionais. O gelo mais fino torna a caça mais perigosa, com rachaduras imprevisíveis que transformam as viagens em riscos mortais. Poluentes como mercúrio e produtos químicos industriais se acumulam nos animais marinhos, um pilar da dieta inuit, apresentando riscos à saúde que seus antepassados nunca enfrentaram. No entanto, os inuites persistem, mesclando tradição com inovação. Alguns usam motos de neve para cobrir distâncias mais rápido, mas confiam no conhecimento ancestral para ler o vento e o gelo, habilidades que nenhuma tecnologia pode substituir completamente. Essa adaptabilidade é um testemunho de sua resiliência, forjada ao longo de milênios em uma terra que não perdoa erros. A abordagem holística dos inuites, integrando abrigo, roupa, dieta e movimento, demonstra como prosperar em condições extremas, oferecendo lições valiosas para um mundo que enfrenta suas próprias crises ambientais. Sua filosofia de desperdício zero, utilizando cada parte de um animal, desde a pele até os tendões, poderia inspirar práticas sustentáveis globalmente,
reduzindo o desperdício em um futuro onde os recursos são cada vez mais escassos. Por exemplo, comunidades modernas poderiam aprender com sua abordagem para criar sistemas alimentares que maximizem os recursos locais, ou com sua capacidade de construir abrigos com materiais disponíveis, uma lição para regiões afetadas por desastres naturais. A resiliência inuit também ressoa em um mundo que enfrenta as mudanças climáticas, onde a adaptação e a comunidade são fundamentais para a sobrevivência. A história dos inuites é um farol de resiliência humana, uma narrativa que brilha através da noite interminável do Ártico, iluminando um caminho para aqueles que enfrentam seus próprios desafios. Em uma terra onde um sopro de vento pode ser letal, eles não apenas sobrevivem, florescem. Seus métodos uma mistura de eficiência e elegância que a tecnologia moderna ainda luta para igualar. Seu legado nos ensina a respeitar a natureza, valorizar a comunidade e nos adaptar com engenhosidade, lições que transcendem o gelo e o frio. Enquanto navegamos por desafios globais como as mudanças climáticas, o esgotamento de recursos e a incerteza social, os inuites nos lembram que a sobrevivência não se trata de lutar contra o mundo, mas de aprender a viver dentro dele, em harmonia com seus ritmos e limitações. Sua habilidade de fazer um lar no gelo, de encontrar calor no frio mais profundo, nos inspira a repensar nossa relação com nosso entorno, a valorizar a sabedoria daqueles que prosperaram onde outros falharam. Sua história não é apenas sobre suportar a noite mais fria do ano, mas sobre transformar a adversidade em um modo de vida, uma lição de resiliência que ecoa através de culturas, eras e fronteiras, convidando-nos a sermos mais engenhosos, mais conectados e mais resilientes diante do impossível. Inspirado pela resiliência dos inuites, compartilhe esta história com um amigo que ama relatos de sobrevivência e junte-se à nossa comunidade para explorar mais culturas que conquistam o impossível.